Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Beatriz Vinha. Olá, Beatriz, muito obrigada por teres aceito o desafio das conversas do confinamento. Olá, Susana. Não, eu é que agradeço. Vai ser muito bom também conhecer-te e falar contigo. Ambas partilhamos este gosto pela viagem também, não é? Sim, exatamente. Aliás, não é por acaso que tu estás em Itália e se Sim, calhar começamos um bocadinho por aí. Eu só vou dizer que ahm, a Beatriz é natural de Penafiel, está a viver em Itália, onde és licenciada em Biologia e um mestrado em Marinha Internacional em sim, então, Biodiversidade e Conservação Marinha, é assim? eu sou licenciada em Biologia Marinha e depois fiz um mestrado internacional em Biodiversidade e Conservação Marinha e agora estou a fazer doutoramento também, pronto, na área. E onde é que estás? Pronto, então eu estou no sul de Itália, em Lecce, é o nome da cidade, para localizar, é o Tacão da Bota mesmo, assim, no centro do Tacão da Bota de Itália. É uma região muito bonita, é a região de Puglia e o Salento, que é assim um pouco mais localizado. Só que lá está, eu cheguei nesta situação de Covid, então Há quanto infelizmente tempo estás aí? então, eu cheguei em outubro, depois, Ok. entretanto, no Natal fui a casa, tive umas semanas em casa e agora regressei. Bem, agora já passou algum tempo, mas estou assim um pouco perdida com Mas o aí já se passar do notam tempo. mudanças, já abriram coisas, dizias-me tu em off. Sim, exato. Aqui a situação, assim, comparada, por exemplo, com a situação em Portugal, do que eu vejo pelos jornais e pelos meus pais e pelos meus amigos, acho que aqui a situação está bem mais tranquila, no sentido em que na semana passada abriram os cafés, as lojas estão abertas, ou seja, tudo que é comércio está aberto. Só não podemos sair da região, não é? Por exemplo, para ir para outras regiões sem ser Ok. Puglia, não é possível. E pronto, e também como teve assim frio, e não deu para explorar muito a região, mas é uma região lindíssima, assim. Claro que já fui à beira-mar, né, explorar. É, não seria eu uma apaixonada, né, pelo oceano, e é lindo, assim, tem aquela típica paisagem mediterrânea, não é? Então, sim, sim, é muito bonito mesmo. Quando é que descobriste essa paixão pelo oceano? Sendo tu uma rapariga de Penafiel, quer dizer, não estás muito distante do mar, mas Pois, Susana, olha, eu realmente acho que essa é a grande pergunta da minha vida, porque não sei assim, eu não me lembro exatamente o momento em que fez o clique, mas eu, desde que era pequena, assim, é um clichê, mas é mesmo assim, desde que eu me lembro, eu sempre tive esta ideia de ser bióloga marinha. Enfim, assim, na minha infância era o meu foco, digamos. Como muita gente quer ser astronauta ou o que seja, não é? Eu queria ser bióloga marinha, e eu não sei realmente, eu não sei, tinha o contacto normal com o mar, como alguém de Penafiel, eu acho, aos fins de semana ir para a praia, não é? Esse contacto assim, mas não era nada assim por aí fora. Por exemplo, depois quando eu comecei a estudar Biologia Marinha, vi que havia colegas que realmente viviam numa zona, ou nas ilhas, por exemplo, não é? Muita gente da Madeira e dos Açores, ou então pessoas que realmente viviam à beira-mar e tinham esse contacto desde criança, já nasciam assim, já quase que nasceram nas poças d'água, não é? A com os explorar. pés lá dentro, exatamente. E eu não foi esse o meu caso, era só realmente não sei, uma conexão, não sei, é muito engraçada esta história. Os Conta. meus pais, quando eles se conheceram, a primeira dança deles foi aquela música do Roberto Carlos, As Baleias. E então na nossa família temos a teoria que se Está calhar explicado. foi por aí. É uma música com uma mensagem muito ecológica também, e assim, uma mensagem altamente ecologista para a época também, não é? Então, pronto, essa é a teoria desta paixão pelo mar, mas assim, realmente eu não sei. Depois, não sei, sou um pouco teimosa, né, nas minhas ideias e não mudei de ideia.
Segues as tuas paixões, não é? Segues as tuas paixões. Isso. Então diz-me uma coisa, eu gosto muito de desconstruir estereótipos aqui criados. A tua ideia é voltar para Portugal ou achas que não tens emprego aqui em Portugal? Eu acho que sim, que não, bem, é bem difícil essa pergunta, porque primeiro eu não quero romantizar, não é? Porque realmente a ciência e a biologia marinha são. Há muita precariedade, não é? Eu acho que é de conhecimento geral de toda a gente, e muito agora no Covid, que tanto precisamos da ciência, né? Acho que se falou muito disso. No entanto, em Portugal há centros de investigação marinha muito bons também, e acho que isto realmente nem toda a gente sabe ou conhece, principalmente se calhar assim da zona onde eu sou, né? Tanto que quando eu estava no secundário, os meus professores pensavam que eu era louca, né? Por querer ir para o Algarve estudar biologia marinha. Mas respondendo a essa pergunta de voltar para Portugal, neste momento eu não me imagino em Portugal porque realmente, mas é algo assim mais pessoal, não é? Porque realmente eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer novos países, de aprender novos idiomas e culturas. Então, eu realmente, neste momento, não imagino o meu futuro próximo em Portugal, mas quem sabe, não é? Não... E estou muito ligada a Portugal na mesma, não é? Sempre tento projetos e também ter alguma atuação na região de onde eu venho, não é? Então, naquela região do Val do Sousa, por aí, e contribuir, não é? Mas realmente eu não me imagino, pelo menos nos próximos anos, a viver em Portugal ou construir vida por lá. Hum, Há pouco tempo tu deste uma entrevista também e foi até a partir daí que eu conheci, os projetos que andavas também a desenvolver, foi no Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. E achei muito interessante dizer mulheres e raparigas, ou seja, fazer essa distinção, não é? Que também as jovens estudantes que estão envolvidas em muitos projetos, porque há muito, ou seja, a ideia com que eu fiquei é que desde terras idades, como tu, que idade tens agora, Beatriz? Eu tenho 25. 25. Já são Sim. muito ativistas. Antes disso até já são muito ativistas, lá está, ligado ao vosso curso. E então tu, fazes parte de um projeto que eu gostaria muito que me contasses como é que começou e, eu já deixei aqui o link para quem se quiser também, ter mais informações ou seguir o Ocean Up Portugal. O que é isto? Então, o Ocean Portugal, há uma organização americana que é a Sustainable Ocean Alliance, e essa organização tem vários programas, um deles é também dar financiamento a soluções para o oceano, mais de um ponto de vista mais empresarial, mas outro dos programas deles é ligado à liderança jovem pelo oceano. E dentro deste programa, eles têm vários hubs, né, digamos, vários grupos de pessoas regionais em várias partes do mundo. Se eu não me engano, são cerca de 70 hubs espalhados pelo mundo, em vários países. Pronto, então foi criado o Ocean Portugal, ou seja, o Hub da Sustainable Ocean Alliance em Portugal. Ele foi fundado pela Ana Vitória Teresa e pela Eugénia Barroca. E a Eugénia Barroca, ela andou comigo, fomos colegas de Biologia Marinha na Universidade do Algarve. Tivemos muito essa conexão de partilhas de trabalho, ideias, e é engraçado que durante a licenciatura já tínhamos essa visão de que um dia realmente iríamos trabalhar juntas ou né, assim, numa área, Ter um digamos, projeto pela em conservação conjunto, do oceano. é giro. Isso já era assim um sonho, não é? Ser um pouco mais ativas assim pelo oceano. E ela convidou-me, foi em março, foi justo quando estava a começar o confinamento. Na altura eu estava em Tenerife, pronto, estava a trabalhar lá na altura. E pronto, e como também devido ao confinamento e este formato digital, eu pude me juntar ao projeto, né? Também tinha vontade, como eu falei, de estar ligada a projetos em Portugal e tudo. E desde então o projeto tem-se mutado muito também, é voluntário o nosso trabalho, não é? Realmente é feito a partir da paixão,
Então é muito difícil essa gestão de tempo, não é? Com as nossas vidas pessoais e profissionais. Então já muita gente entrou e muita gente continua a estar vinculado com menos compromisso, mas neste momento somos 5 mulheres. Só mulheres. Temos, sim, de todas as partes do país, e temos também a Laiane, que é do Brasil, mas está a viver no Porto. E pronto, e é isso, e temos feito várias coisas assim na vertente digital, muito focado na literacia do oceano, ou O que seja, isso levar o significa? conhecimento, exato, levar o conhecimento, ou seja, a educação para o oceano, não é? Simplificar um pouco o conhecimento científico e torná-lo mais acessível para jovens, e não só para jovens, mas para um público geral. E pronto, e agora até este fim de semana vamos ter o Bússola, que é o nosso segundo curso online. Vamos contar, estamos muito orgulhosas disto realmente, porque vamos ter a presença do Ministro do Mar a fazer o discurso de abertura. E pronto, e é super bom porque somos um grupo jovem, de jovens mulheres, né, meninas, raparigas, apaixonadas pelo oceano e realmente a tentar causar um impacto positivo, o mínimo que seja, né, no planeta e neste ecossistema que tanto nos apaixona. Quando tu falas muito da literacia para os oceanos, quando falamos de preservação, acho que é engraçado como nós aqui nas conversas de confinamento acabamos por debater muito termos e palavras que caem no desgaste. Diz-se muito, 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 as pessoas que são o grande público, eu incluída, acabamos por não entender muito bem o que é que aquilo, significa, não é? E, ou seja, sofre de um desgaste e ficamos nós, lá está, na tal literacia que não percebemos, de que é que estamos a falar e o que é que vocês, por exemplo, estudam ou o que é que vocês tentam fomentar nesse ativismo de proteção dos oceanos, por exemplo. Não, totalmente. Isso é um ponto muito interessante, Susana, e também é uma das minhas missões, digamos. Pronto, eu sou cientista, não é? Estou neste momento a fazer doutoramento, e pronto, e trabalho na academia, não é? E eu tenho noção que na academia e na ciência realmente há termos que nem toda a gente vai entender, não é? Há conversas que realmente é isso, são um pouco mais, não são tão acessíveis ao público em geral e realmente a literacia do oceano e também a comunicação da ciência, que acho que é realmente um movimento muito forte que está a acontecer agora, portanto fazer precisamente isso, é conversar sobre estes assuntos como, sei lá, conversar com os nossos avós ou com os nossos tios sobre isso, não é? Para que todos percebam e realmente seja acessível a todos e também que as próximas gerações, não é? Tenham interesse no que está a acontecer, porque realmente é preciso todos estarmos preocupados com estes assuntos, porque estamos numa situação, estamos numa crise ecológica, o nosso planeta, assim, o nosso planeta é nós, não é? A nossa espécie, mais que tudo, estamos, é, de facto, estamos numa situação bastante alarmante e temos que fazer alguma coisa, é urgente. Quando vocês discutem isso, quais são as principais preocupações em relação aos mares, por exemplo? Então, eu acho que há realmente várias preocupações e várias pessoas têm uma área de atuação diferente. Hoje em dia ouve-se muito sobre os plásticos, não é? Sobre a poluição de plástico, por exemplo. E é bastante positivo, porque eu vejo que lá está, se calhar graças à literacia do oceano, vemos que esse tópico já começa a chegar aos mídias, não é? Já se fala muito. Já vemos também lentamente a indústria a adaptar-se e também o consumidor a tornar-se mais consciente, não é? O que é bastante positivo, eu acho. Então, realmente o plástico é um problema enorme. No meu ver, eu vejo que realmente as alterações climáticas são é assustador mesmo e para mim é das grandes preocupações, tanto no oceano como obviamente em todo o ecossistema do planeta, não é? Eu não sei, É, tu tens o jornalismo um bocadinho no sangue também e acho que lá está essa forma como tu comunicas, hum, há de vir daí da família também. Hum,
Quando nós falamos, esse é um dos temas, por exemplo, que se pode ouvir num telejornal, assim, devido às alterações climáticas. Mas se tu quiseres saber de alguma coisa mais, tu vais ter que ir pesquisar, não é? Portanto, Sim. quando tu falas, por exemplo, em relação aos oceanos, as alterações climáticas, em que é que interferem? Então, as alterações climáticas, em primeiro lugar, o grande problema é que a temperatura do oceano está a aumentar. Então, ou seja, o oceano está a ficar mais quente. E isso, obviamente, vai interferir a nível de processos físico-químicos na coluna d'água, não é? Inclusive diminuir a concentração de oxigênio, ou seja, vamos ficar, chama-se deoxigenação, lá está, um termo um pouco complicado, Na mas é prática, isso. o que é que acontece? Ou seja, a concentração ótima de oxigênio vai diminuir e o nível de tolerância de muitas espécies não vai ter capacidade para aguentar este novo oceano, digamos. E é algo que também que se fala muito, que eu acho que é um pouco mais conhecido, é a acidificação do oceano. Isto não significa necessariamente que a água do oceano vai ficar ácida, não é? Mas Ok. significa que o pH, que é a medida, digamos que é o que mede a acidez, ou se é básica ou ácida, não é? Ou seja, o pH vai diminuir e, por exemplo, para recifes de coral isto é extremamente preocupante. Eu não sei se já ouviste falar do branqueamento de corais. Não? Mas basicamente nós vemos um recife de coral, não é? Um recife de coral de superfície. Eu estudo os recifes de coral de profundidade, ou Ok. seja, de 200 metros para baixo. Mas no caso dos recifes de coral de superfície, que acho que são os mais conhecidos, no caso da Grande Barreira de Coral da Austrália, não é? Que acho que Sim. é assim o mais conhecido, nós vemos aquele ecossistema cheio de vida e de cor, e com a acidificação do oceano, os corais. Atenção, o coral é um animal, para quem não sabe, e que vive em associação, que se chama simbiose, com uma alga. Essa alga faz a fotossíntese, ou seja, aproveita a luz do sol para receber nutrientes, né, e converter o CO2 em oxigênio, e assim fornece todos os nutrientes e alimentação ao coral. E o que acontece com a acidificação do oceano é que o coral perde essa alga e perde a cor. Então vemos um recife de coral morto, né? Assim, sem cor, branco, é o que se chama o branqueamento dos corais. E isso deriva, lá está, da acidificação do oceano, que é impulsionado por as alterações climáticas. Então, realmente, depois, bem, isto é só, é muito complexo e eu, se começo a falar, começo a vir assim muitas luzes na minha É muito cabeça. mais, do que isso. Então estamos a falar de espécies, Sim, só nesses 2 exemplos que tu deste, são espécies essenciais para habitar, não é? Hum, isso. e que vão desaparecendo e, portanto, uma coisa leva à outra, porque eles também serão alimento, serão comida para uns e comem outros, ou seja, Isso, o e, são, ciclo começa a ficar. e no caso dos corais, eles são muito importantes, até há um termo que eu acho muito giro, que são engenheiros de ecossistema, ou seja, a estrutura do coral em 3 dimensões é já, digamos, um habitat para muitas espécies, ou seja, vai gerar uma biodiversidade, não é? Vai aumentar o número de espécies, muito importante. Mas só terminando o que eu estava a dizer, também relacionado às alterações climáticas, também há vários fenómenos. Realmente, o oceano do futuro, se seguirmos estas previsões, vai ser muito diferente daquilo que nós conhecemos. Há também algo que é a tropicalização das espécies, ou seja, espécies que estão normalmente em latitudes mais baixas vão começar a migrar para outras latitudes. Isto já está a acontecer, inclusive no Algarve já começam a aparecer espécies como o caranguejo azul, por exemplo, que não existia. Isso é uma consequência das alterações climáticas. Ou seja, estamos a ver espécies exóticas, digamos, em zonas temperadas que não existiam. E pronto, e alinhado a isso também destruição de habitat, óbvio, que também eventualmente tem consequência nas pescas, né? Assim falando
em algo mais berrante para as pessoas, e principalmente em Portugal, que consumimos tanto pescado. Então, sem dúvida, se eu começar a falar, eu não vou parar, porque realmente há, infelizmente, é alarmante a situação e realmente temos que fazer algo para É mudar isso, importante não é? Ou que atrasar. nós começamos agora a ficar sensibilizados, seja para palhinhas, seja para, ou seja, que é uma coisa que se anda a falar há tanto tempo. Acho que para toda a gente é um mistério como é que tanto plástico vai parar ao mar. Como é que eu aqui em casa até separo o plástico, mas sou eu, na Índia não o fazem, não é? Aqui nós fazemos a separação de lixo. Hum, mas como é que tanto plástico, não é, vai parar ao mar? É uma coisa incrível, não. Exato, não, é exato. Nós temos que realmente entender que eu, no outro dia, num livro que eu estou a ler, falava que a Terra é como um sistema fechado, não é? Não é assim energeticamente, mas é, não é? Tudo o que nós fazemos aqui fica aqui. Claro que há essas ideias loucas de começar a mandar lixo para o espaço, né? Como se realmente nós fôssemos donos de tudo, não é? Mas pronto. Mas realmente estamos conectados, todo o ecossistema está conectado, não é? O mar, a terra, e basta, por exemplo, só pensar em algo básico, que é o ciclo da água, não é? Que nós fazemos a água de uma montanha vai parar ao mar e é um ciclo, não é? Então, e também, lá está, depois também há muito, acho que também os sistemas de tratamento de resíduos e, enfim, é uma questão bastante complexa, mas realmente é isso, nós temos que pôr na nossa cabeça que a nossa vida em terra, o que eu estou a fazer aqui, está conectado ao oceano e inclusive nós dependemos muito do oceano. Também nessa questão das alterações climáticas que eu falei, o oceano é fundamental para o combate às alterações climáticas. Mais de 50% do oxigênio que nós respiramos vem do oceano. Enfim, a partir da fotossíntese, né, a partir de microalgas, mas também de ecossistemas chaves como pradarias de ervas marinhas, que são muito importantes para a produção de oxigênio, ou enfim, macroalgas, recifes de coral, estas são chamadas florestas marinhas, não é? São bastante importantes realmente para a produção de oxigênio e para a regulação do planeta. Então nós, a nossa vida também depende do oceano e estamos intrinsecamente conectadas e conectados a ele, sem dúvida. Tu agora estás a estudar o quê em particular no doutoramento? Então, eu fiz a minha tese de mestrado, eu conheci, quando estava na licenciatura, eu apaixonei-me pelo Oceano Profundo. Depois fiz a minha tese de mestrado com corais ou seja, corais de água fria que estão no Oceano Profundo. E agora estou a estudar o mesmo também. A ideia da minha tese de mestrado é preciso dizer, antes de eu falar da minha tese de doutoramento, atenção, enganei-me, é preciso dizer que realmente o Oceano Profundo é um ecossistema muito pouco conhecido pela ciência, apenas sabemos 0,01% do Oceano Profundo e sabemos mais, atenção, sabemos mais da Lua e de Marte do que do Oceano Profundo. Então, realmente, ainda há muita ciência para fazer neste ecossistema. E pronto, e dado isto, a minha tese de doutoramento basicamente é explorar e descrever as comunidades de Recife, as comunidades de coral de água fria do Oceano Profundo de Cabo Verde. Pronto, ainda não foi feita a exposição, também por causa do Covid atrasou, mas as minhas áreas de estudo é Angola e Cabo Verde, e Cabo Verde é uma zona que ainda não se sabe nada no que toca a corais de profundidade e a Incrível, não é? megafauna Porque estamos a falar de um sítio turístico e que Sim, absorve tanto os turistas pela parte da costa e depois sim. esse tipo de coisas que não se sabe nada e os estudos estão quase a começar agora, não é? Sim, é porque realmente quando falamos do oceano profundo é incrível, assim,
há realmente ali o Atlântico Norte, há muitos estudos e já se sabe muita coisa. No Mediterrâneo também, aliás, a minha tese de mestrado foi no Mediterrâneo. E depois há muitas zonas, agora eu acho que estes últimos anos e os próximos anos, e uma curiosidade, estamos agora no início da década da ciência oceânica pelas Nações Unidas, ou seja, realmente os próximos 10 anos vão ser fundamentais para a exploração científica marinha e acredito para o oceano profundo também, para descobrirmos este ecossistema. E realmente há zonas inexploradas do planeta no que toca ao oceano profundo. Ninguém sabe o que há e o oceano profundo realmente é muito importante para mesmo a potencial biotecnológico ou de medicamentos, mesmo agora no contexto de Covid-19, muitos dos organismos que estão no oceano profundo foram essenciais para desenvolver medicamentos e vacinas, etc. E pronto, e é isso, e realmente temos, para mim é uma loucura pensar que sabemos mais de Marte e da Lua, não é? Do que um habitat e um Acho ecossistema. que essa é a frase-chave desta entrevista, entre muitas que tu já disseste, mas essa de facto deixou-me muito espantada. Olha, ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu até vi que tu na entrevista que deste precisamente e que me chamou a atenção que tu falavas de uma coisa muito interessante que foi durante o teu percurso tu tiveste sempre muito acompanhamento de mulheres cientistas, biólogas, não foi? Sim, sim, sim. Sim, lá está, nessa entrevista foi engraçado porque me perguntaram o que é que eu sentia, não é? Se realmente sentia desigualdade de género na biologia marinha. E eu disse que eu sei que a minha visão, se calhar, não é a visão de toda a gente, mas eu realmente vejo muita representatividade feminina na área em que eu estudo e no ramo da ciência que eu estudo, né? Se calhar, se formos para outras ciências, não é Sim, o pode mesmo, ser né? diferente, exato. Exato, mas realmente na biologia marinha eu vejo muitas, muitas mulheres e muitas mulheres incríveis a fazerem trabalhos inspiradores. E lá está, eu quando fiz a minha tese de mestrado tive uma orientadora, foi uma orientadora mulher e foi assim incrível, muito inspiradora mesmo e muito e me ajudou muito, né, no meu processo académico. Agora também tenho 3 orientadores e 2 são mulheres e também mulheres que eu admiro muito o trabalho delas. E pronto, e já para não falar, como nós já referimos aqui, o Oceana Portugal, né, que é um projeto, não é intencionalmente, mas acabou por ser Mas 5 acabou por mulheres ser, é muito importante isso. e tenho amigas também incríveis, assim, que me inspiram muito o trabalho delas e a missão delas e isso, e vejo muita representatividade por parte de mulheres na biologia marinha. Aqui do projeto que tu tinhas falado, precisamente, de vocês, de vós as 5, alguma coisa é aberta ao público, as pessoas podem se juntar? Qual é o convite que tu podes deixar aqui para se juntarem a vocês e saberem mais também sobre o assunto? Não, sim, sim, sem dúvida. Então, primeiro eu convido a seguirem as nossas redes sociais. Estamos em todo lado, Facebook, Instagram, é só Oceana Portugal, é bastante simples. Uhum. Então, nessas redes sociais sempre pomos os updates, né, as novidades do que estamos a fazer, mas sim, sem dúvida, nós queremos realmente, obviamente, que pessoas da área, não é, se juntem a nós e participem, mas também queremos que pessoas que não estejam tão a par do que está passando no oceano, que se juntem a nós também. Sim, vocês têm Já. várias coisas, aliás, aqui tem, além da informação bússola, não é? Que Uhum, fazem informação relativa ao tema, tem um podcast também isso, exato. Eu e queria têm falar. campanhas. Isso, exatamente. Então, nós fizemos já um ciclo de webinars que foram abertos a toda a gente. Agora não sei quando é que vamos voltar a fazer isso, mas está gravado no YouTube, na nossa página de YouTube, podem ver. Fizemos também lives no Instagram, também estão gravadas no Instagram.
fizemos esse curso, o primeiro curso online, que foi o Caravela, e no caso do Caravela estava aberto a toda a gente. Nós em breve pretendemos lançar o curso, ou seja, online, numa plataforma para as pessoas poderem ver e se aprofundarem sobre o tópico. Agora, no caso do Bússola, é um pouco mais focado em pessoas que realmente queiram desenvolver e já tenham uma ideia, um projeto para o oceano, então não é tão para um público tão geral, digamos. Mas falando do podcast, está muito interessante porque realmente é sobre esta problemática, bem, não é problemática, mas é sobre o oceano profundo e foca-se nesta problemática, agora sim, que é a mineração no fundo do mar. E isto realmente é algo que eu acho que não é muito conhecido do público em Não, geral. gostava até que falasses um bocadinho disso aqui Sim, também. então, e lá está, e o podcast são 4 episódios focados na mineração do fundo do mar. Amanhã, se não me engano, sairá o quarto e depois já voltaremos a falar de outros tópicos sobre o oceano. Mas a mineração do fundo do mar, então, os nossos recursos em terra são escassos, não é? Acho que já deu para perceber isso há muito tempo. E aqui eu falo em recursos minerais, não é? E nós precisamos de recursos minerais para quê? Para fazer telemóveis, para fazer computadores, ou seja, para fazer tecnologia, não é? Que é tão necessária hoje em dia. E também, muito interessante, precisamos desses recursos minerais para desenvolver tecnologias verdes, não é? Ou seja, carros elétricos, painéis solares, etc. Ou seja, tecnologias também super necessárias para a crise climática que nós enfrentamos. E bem, e visto que estes recursos estão a ficar escassos em terra, e visto o oceano profundo ser um ecossistema bastante rico também em recursos minerais, começa-se a pensar na ideia, isto ainda não está a acontecer, mas já há planos e já... bem, é uma discussão bastante acesa, sinceramente, na comunidade científica e, enfim, é ainda algo muito novo e muito recente, mas realmente começa-se a pensar e a fazer planos para começar a minerar o fundo do mar. Ou seja, o oceano profundo, não é? Para retirar esses minerais e... Portanto, ainda não se fazem. Aquilo que se Não, faz com o lítio, por exemplo, eu estive no Chile o ano passado, há uma polémica enorme sobre a extração de lítio no Chile, por exemplo, ainda não se faz, portanto, o que se quer parar é precisamente começarem com essa extração, não é? Sim, é bastante complexo. Agora, nós temos, lá está, o nosso podcast é também para incentivar a assinatura de uma moratória da Sustainable Ocean Alliance, que é a organização que nós fazemos parte, que pede uma moratória de 10 anos para a mineração do fundo do mar, para que nestes 10 anos realmente se possa conhecer mais sobre o oceano profundo e que se possa conhecer mais sobre o impacto que a mineração vai causar, não é? Porque ainda se sabe muito, muito, muito pouco e já há muita vontade de querer começar a minerar. Isto principalmente em algumas zonas do Pacífico. Aliás, a exploração ia começar agora em 2020, mas depois o Covid atrasou um pouco as coisas, então ainda está tudo muito, muito incerto sobre o futuro. Mas nós realmente queremos atrasar o máximo que seja possível e essencialmente o que queremos é realmente conhecer melhor, não é? Este ecossistema onde vamos já explorar e exploit, né? Explotar, não sei se esta palavra existe em português, Sim, e acho que é realmente fazer explorar mesmo. explorar. Por muito que nos custe dizer, nós vamos a explorar. Sim, e realmente entender o impacto, não é? Há poucos estudos sobre o tópico ainda e sobre o impacto, mas o que se sabe é que realmente vai deixar impactos irreversíveis e o pouco que já se sabe é que realmente vai ter impactos enormes. E estamos a falar de um ecossistema, especialmente o oceano profundo, é um ecossistema altamente vulnerável, em que temos das formas de vida mais velhas do planeta. Temos corais que chegam a ter milhares de anos
e com taxas de reprodução muito lentas, ou seja, com ciclos de vida muito lentas, e realmente é um ecossistema onde a vida vai muito, muito, muito devagar. Então, um impacto hoje vai demorar centenas de anos a recuperar, não é? E a regenerar, digamos. Então, acho que temos que ter muito cuidado e, aliás, o próximo episódio que vai sair, que ainda não saiu, fala realmente sobre soluções para tratar este problema. E nós falamos, foi um episódio muito interessante, tivemos um convidado, já dar aqui o spoiler, que é o Gonçalo Carvalho, da Siena, que é uma organização também pelo oceano em Portugal, baseada no Algarve e Lisboa. E falamos que realmente a solução, lá está, a economia circular, não é? É também mudarmos um pouco os nossos modos de consumo, não é? Não precisamos do último telefone que sai no mercado, ou, não é? Sim, é uma coisa que hoje em dia se discute muito, não é? Consumismo, minimalismo, essas. Isso. É muito interessante, a vossa página do Instagram tem precisamente lá a informação toda que vocês das coisas que vão lançando e eu por acaso tinha visto isso, penso que foi um debate que vocês fizeram sobre a economia circular em Portugal, Ah, precisamente. Foi no dia sim, 25 de sim. fevereiro, exato. Fomos convidadas por parte dessa organização, que é a Youth Climate Leaders, Ok, e eles abriram, digamos, é uma organização do Brasil, e eles abriram, digamos, o seu grupo em Portugal e convidaram-nos para participar na discussão e foi muito interessante, com organizações que realmente estão a trabalhar pela economia circular e por implementar uma economia circular em Portugal. Nós, por parte do Oceana Portugal, não trabalhamos diretamente com isso, mas óbvio que reconhecemos que é uma das grandes soluções para os problemas a todos os níveis, né? Plástico, alterações climáticas, mineração, realmente é uma grande solução para os o problemas que que o oceano acho que enfrenta. é incrível é que nós começamos uma conversa a falar que parece que só vamos falar de oceanos e depois percebemos que está tudo ligado, não é? Tudo mesmo. Tudo, tudo. Sim, e realmente o nosso estilo de vida é, eu sei que às vezes é um pouco difícil, eu também não quero não quero falar porque não quero também converter ninguém nem nada, né? Eu não gosto Não é uma de. evangelização, não é? Até Não, porque não. nós próprias certamente teremos coisas que nos apontam o dedo, mas lá está, tem que partir de um ponto e que depois venha por aí fora. Isso. E realmente que toda a gente genuinamente entenda a importância disso, né? E a importância do poder de cada um, que acho que muitas vezes nós não estamos conscientes do poder que nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoas que votam, eleitores, sei lá, É. em vários sentidos temos. E não sei, eu não gosto, por exemplo, não sei, há várias questões que podemos falar, o veganismo, o vegetarianismo, enfim. É, eu não gosto, lá está, como tu falaste, de evangelizar ninguém, não é? Porque eu acho que cada um está no seu caminho e cada um encontra as suas dificuldades, não é? Como todos. Mas eu realmente, na minha vida pessoal, tento fazer o meu melhor e também sem ficar demasiado obcecada, porque 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 se se calhar a começamos a. informação que tu recebes e que, ou seja, vives com isso no dia a dia, é de tal facto gravosa, toda a informação que tu recebes, que de facto é diferente para nós que estamos um bocado longe de perceber muitas vezes o que é que se está a passar, não é? Vocês tanto estudam como veem depois in loco o que é que se está a passar. Isso. E do que falavas, de caranguejos que são mais do sul já estarem a vir para norte à procura de águas mais frias, não é? Não estou a dizer nenhuma asneira, Beatriz. Sim, sim. Mas Não, que não, mas perfeito. que é isso, que de facto está a acontecer e pronto, e é natural que vocês estejam sempre mais despertas e que sejam sempre
um bocado incentivadoras, tenho aqui um gato chateado em casa, manda a vir, que sejam mais incentivadoras disso e acho muito bem que sejam mais ativistas, lá está. Olha, ativismo é outra palavra que parece uma palavra feia e devia ser tão bonita, não é? É como ainda ontem estava a Isso. falar no do feminismo, tornou-se uma coisa muito feia, horrível, ninguém diz: "Ai, mas tu és feminista". E é mais necessário mais ativismo até. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada eu, Susana. Obrigada por vocês também, fazerem este trabalho que é tão necessário e de levarem também ao grande público. Conto contigo para fazeres isso nesse teu jeito de comunicadora que tens, para levares ao grande público e trocares por miúdos estas questões que são sempre assim uns palavrões enormes e coisas difíceis de explicar. Mas muito obrigada por teres vindo aqui às conversas de confinamento. Obrigada eu, Susana. E também, lá está, tu como jornalista e como pessoa que viaja, acho que todos temos essa missão, né? De realmente partilharmos o nosso conhecimento. É por todo o lado que passamos. É isso, olha, obrigada, foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Muito obrigada também a todos que nos viram agora em direto ou que nos vão ver mais tarde aqui nas conversas de confinamento.